Quando um homem morrer, ele vai imediatamente ao céu, ao inferno? Ou ele tem que aguardar o julgamento? A primeira aqui, ainda não as misturei nem nada, estão assim como vieram. Ela parece ser muito boa. Primeiro, quantos estão interessados em perguntas? Vamos ver as suas. Bem, tudo bem. Contanto que eu saiba. Agora, o homem, ao morrer, ele vai imediatamente para o céu? Ou para o inferno? Ou eles aguardam o julgamento? Essa é uma ótima pergunta. E realmente merece muita reflexão, porque todo homem se interessa em saber o que será de si depois que esta vida terminar. Todo homem se interessa. Bem, eu, por minha parte, não saberia dizer. Eu tenho que responder como a Bíblia diz. Acho que foi uma mulher que há algum tempo atrás fez uma conta telefônica de $50, lá de Los Angeles, numa ligação de 35 ou 40 minutos, talvez mais, tentando me convencer de que era legal e certo ela deixar o marido e casar com outro homem. Eu não poderia fazer isso. Não, eu disse. Não, senhor. Ela disse. Bem, meu marido é um pecador, e este homem é cristão. Eu disse, isso não tem nada a ver com isso. Você certamente estará cometendo adultério. Disse, bem, eu estou tuberculosa, e não tenho razão para viver se não puder ter esse homem. Eu disse, você está apenas apaixonada e não amando. Por que não poderia estar? Só isso. Já que é aquele que é seu marido, e você jurou viver com ele até que a morte o separe. Qualquer coisa diferente disso é adultério. E então, ela continuou insistindo. Eu disse, senhora, não há necessidade. Ela disse, se o senhor apenas me disser que está tudo bem, eu disse, eu não faria isso. Eu disse, eu estou. Ela disse, bem, irmão Branham, nós temos muita confiança no Senhor. Então eu disse, escutem bem o que estou tentando lhes dizer. Eu estou lhes dizendo a verdade, pois não posso dizer nada além do que Deus disse. Deus disse que esta é a verdade. Então, é exatamente assim que é. Entendem? Eu disse, é assim que deve ser. E é assim que tem que ser. E agora, nessas perguntas, é assim que queremos que elas sejam respondidas. Bem, sempre se pensou... Bem, aqui dentro vocês percebem neste pequeno grupo de pessoas esta noite, provavelmente há todos os tipos de ideias diferentes. E achamos que todas elas são boas, cada uma delas. Sua ideia é boa e ela é uma... Mas agora, o que fazemos? Nós temos que ter alguém. Assim como gansos, patos, qualquer coisa, tudo tem. Abelhas. Tudo tem um líder. Se a abelha rainha morre, vocês sabem o que acontece. Se o pato líder morre, eles têm que arranjar outro. Isto é, eles têm que ter um líder. E o homem precisa de um líder. E o líder é o Espírito Santo. E o Espírito Santo estabelece primeiro na igreja os apóstolos, depois os profetas, e assim por diante. Alguém disse não faz muito tempo, ora, irmão Branham, não precisamos de ninguém para nos ensinar. Quando o Espírito Santo vier, não precisaremos de ninguém para nos ensinar. Ele disse, a Bíblia diz que não precisamos de ensinamentos. Eu disse então por que o mesmo Espírito Santo colocou mestres na igreja? Vê, e eles colocam a igreja em ordem? Eles deveriam. Nós temos que ter mestres. Isso mesmo. Mas vocês não deveriam precisar ter alguém que... Não precisam lhes ensinar dizendo, não cometerás adultério, não jurarás e tomarás. Vocês já sabem disso. A própria consciência do Espírito Santo lhes diz que é errado fazer isso. Mas agora, no que diz respeito ao ensino bíblico, é necessário alguém ungido pelo Espírito Santo. Isso mesmo. E Deus estabeleceu a igreja por meio de apóstolos e profetas. Dons de cura, milagres e assim por diante. Ele estabeleceu a igreja e colocou os mestres e outros para guiá-la e orientá-la. E esta manhã, como dissemos, Jesus sobre a terra como seu corpo, e assim como seu corpo se move, isto é como uma sombra refletida na terra. Isto se moverá com ele. Ora, muitas pessoas... Os adventistas acreditam que quando o homem morre, ele vai direto para a sepultura e permanece lá, alma, corpo e tudo mais, até a ressurreição. E eles
Eles chamam isso de sono da alma. Bem, isso está tudo bem. Isso está tudo bem, contanto que eles creiam em Jesus Cristo e tenham nascido de novo. Isso não lhes fará mal. Mas agora, de acordo com as Escrituras, quando a pessoa morre, se ela é cristã, se ela nasceu de novo, cheia do Espírito Santo, ela nunca terá que comparecer perante os juízos de Deus. Entendem? Ela vai direto para a presença de Deus. E ela nunca terá que ser julgada porque ela já... Entendem? Eu não tenho que ser julgado pelo que Cristo fez por mim. Ora, eu era pecador, mas o julgamento de Cristo... Eis aqui tudo em poucas palavras. Deus disse, no dia em que dele comerdes, nesse dia morrereis. Isso resolveu a questão. Ora, Deus tem que cumprir a sua palavra. Ele não pode fazer nada, além de cumprir a sua palavra, porque ele é Deus. Bem, assim ele não pode. Então você estava separado de Deus. E então você é nascido em pecado, é moldado na iniquidade, vem ao mundo falando mentiras. Então, quando você nasce, você é um pecador por natureza. Portanto, não há nada no mundo que você possa fazer a respeito. Não há nada que eu possa fazer para me salvar ou para você se salvar. É o que Cristo fez por nós em Deus. Ou o que Deus fez por nós em Cristo. Entendem? Não se trata de eu pensar isso ou fazer isso, mas sim de ele ter feito aquilo. Pois bem, agora estamos nele. Então ele compareceu perante os juízos de Deus. Ele recebeu o julgamento. E ele, sendo inocente do pecado, não tendo conhecido o pecado, contudo, ele se fez pecado por nós. Portanto, enquanto você estiver em Cristo, você está livre do juízo. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Entendem? É isso mesmo. O sangue que nos liberta. Agora, o pecador terá que comparecer perante o julgamento. E não haverá outro julgamento senão este. É como um círculo ou um arco-íris ao redor do mundo, feito do sangue de Cristo. Enquanto você estiver aqui, se Deus pudesse olhar para a terra em sua condição esta noite, de qualquer outra forma que não fosse através do sangue de Cristo, ele a destruiria em um segundo. Ele teria que fazer isso. Certamente ele teria que fazer isso. É daí que virá o julgamento. Ora, se, ou enquanto um homem estiver debaixo disto aqui, não importa se ele for bêbado, jogador ou um incrédulo terrível, a misericórdia de Deus o encobrirá mesmo assim. E uma mulher, seja ela o que for, prostituta ou o que for, o sangue de Jesus Cristo mesmo assim a espiará. Mas no instante em que sua alma deixa este corpo e ela for para o além, ela passa da misericórdia para o julgamento. Deus já a julgou. Isso resolve a questão? Ela terminou. Ela está condenada. Ela foi julgada. Vocês julgam a si mesmos pela maneira como tratam a propiciação de Deus pelos seus pecados. Entendem? Vocês trazem juízo sobre si mesmos. Vocês não julgam que Ele é capaz de os perdoar. Entendem? Se vocês acham que Ele os perdoará, confessem os seus pecados, e Ele os perdoará. Então, por um só Espírito, observem, todos nós somos batizados em um só corpo. E assim como esse corpo foi ressuscitado por Deus, ressuscitado dentre os mortos, justificado, assentado à sua direita em poder e majestade nos céus, assim também os que morreram em Cristo estão em Cristo, livres de condenação e ressuscitarão na ressurreição. Mas quando morrermos agora, iremos diretamente para a presença de Deus Todo-Poderoso em um corpo celestial. Se eu encontrasse o irmão Neville lá em cima, se ambos morrêssemos agora, daqui a 1 hora eu o encontraria. Eu diria, saudações, irmão Neville. Falaria com ele. Eu não poderia apertar sua mão. Ele está em um corpo celestial. Eu poderia falar com ele. Ele teria a mesma aparência lá. Eu teria a mesma aparência de hoje. Mas poderíamos conversar, mas não poderíamos nos tocar. Porque não teríamos nenhum dos 5 sentidos: visão, paladar, tato, olfato e audição. Entendem? Mas seríamos imortais e poderíamos nos ver.
viveríamos nos reinos bem-aventurados junto ao altar de Deus. Não sabiam vocês que João viu as almas debaixo do altar clamando? Até quando, Senhor? Até quando? Para retornarmos à terra e sermos revestidos das vestes? Então, quando Jesus, que agora está em nós na forma do Espírito Santo, quando o seu corpo celestial, o Espírito Santo, voltar com o corpo glorificado, nós seremos glorificados com ele e a sua semelhança. Entendem o que quero dizer? Então eu apertarei a mão dele e direi: aqui está, irmão Neville. Então nós comeremos. Vejam, Jesus disse aos seus discípulos, ao tomar a ceia: eu não comerei mais do fruto da videira, até que eu o coma e o beba novamente convosco no reino de meu Pai. Está certo? Vem, é isso mesmo. Então nós, quando o morto morre, uma pessoa justificada, estando na presença de Deus, entra na sua presença como um ser imortal e vive nos reinos de paz até o dia em que retornar